Já está gravando. Bom dia, bom dia, Olivan. Bom dia, Bom Renata. dia, pessoal que está entrando na sala. Queria agradecer a troca num sábado de manhã. Quem é apaixonado por psicanálise é apaixonado, não tem jeito. Olha a gente aqui, fazendo aí, tentando fazer uma troca. Hoje o tema é parentalidade, né? Homens e mulheres, antes de mais nada, para depois a chegada aí dos filhos, inaugurar as nossas funções. Então, não sei se a gente espera mais um pouquinho, se a gente já começa a troca. Bom Olivan, dia, Juliane. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Alejandro. bom dia. Como Tô está aqui aí na Buenos frente da Aires? PEV. Hã? Bom dia, Alejandro. Como está Buenos Aires? Bom dia, tudo bem. Lindo. Passou o frio. Ah, então tá bom. Oi, Alejandro. Oi, tudo Novamente, bem? né, falamos na pandemia, o tempo voou, a gente acabou não trocando mais. Muito obrigada por participar. Obrigado. Obrigado. E dá para a gente começar, né, Olivan? Vamos lá. Aí o pessoal vai entrando. Bom, para quem não me conhece, sou Renata Demasi, psicanalista clínica e apaixonada por a clínica infantil, a clínica com os pais, algo que trabalho todos esses anos de clínica, nunca me afastei desse tema, né? Um tema que me apaixono cada vez mais, até porque ele não parou, né? Esse contemporâneo vai o tempo inteiro nos desafiando. Como eu não sabia exatamente quem teríamos aqui para fazer essa troca, se teríamos pessoas querendo ouvir um pouco mais dessa cadeira da parentalidade ou da cadeira do psicanalista, eu falei, bom, vou tentar articular um pouquinho, vou tentar falar um pouquinho, e depois, como o objetivo realmente é uma troca, e a gente afunila para onde a intenção aqui, o desejo seguir. Tem um texto, de vez em quando, que eu dou umas rabiscadas, com o objetivo mesmo, ah, dessa psicanálise, né, de chegar a pessoas, a leigos, não necessariamente psicanalistas, e que eu fiz a brincadeira do parentalidade, uma faculdade de 50 semestres, né? Quem é que topa? Quem é que quer essa faculdade tão longa assim? Que é a sensação que os pais muitas vezes chegam aqui na clínica, né, desse atemporal, né, que para algumas coisas passa tudo muito rápido e para outras parece que aquilo não some, né, fixa ali, eles se enroscam, não sabem o que fazer. E aí quando você fala, né, essa faculdade de 50 semestres, ela é longa, sim. Só que a hora que ela passa, você fala, nossa, que rápido, já cresceram, né? Já saíram de casa. Aí vem o famoso ninho vazio. E tantas outras perguntas que os pais também chegam angustiados aqui, ah, nos consultórios do não tem receita, né? Uma frase muito comum que a gente escuta também, ai, não tem receita, como se tudo tivesse muito estilhaçado mesmo, não tivesse nenhum contorno, nenhum controle. E eu vou xistando, né? Vou brincando, falando: olha, é verdade. Não tem uma receita com quantidade, mas dá para a gente pensar que a gente sabe sim alguns ingredientes dessa receita, e aí a gente vai tentar descobrir aqui juntos a quantidade dessa receita, porque tem um resultado que queremos. É óbvio, né, que os pais querem este resultado. Bom.
Quando, é, no percurso, né, que os pais engravidam, primeiro que acho que não é, hoje em dia já é sabido, mas é sempre bom a gente colocar aqui que não estamos falando de um lugar de gênero, né? Não é o pai, o homem, a mãe, mulher, não é isso. São funções, função paterna, função materna, e que são articuladas às vezes por uma pessoa ou três, quatro pessoas, enfim, são essas funções que rodeiam um bebê que é de grande importância. E quando engravidam, é, tem uma certa fantasia que hoje, né, agora mais no contemporâneo, e também essa bolha que vivemos, tem uma certa fantasia de ler. É muito comum agora os pais contemporâneos, eles chegam aqui, eles falam, olha, eu já li tal livro, eu tenho pesquisado, tenho entrado em cursos, e eles vão se assustando, porque no fundo, não é de um conhecimento. Óbvio que tem pedaços que colaboram, que dá um certo controle, um contorno ali mínimo, mas é muito pequenininho perto de tudo que temos. No fundo, é do viver, né? Esse encontro e desencontro que os pais vão ter com este filho que vai nascer. Que começa no corpo ali da mulher, é óbvio, né? Meu corpo vai mudando, eu vou primeiro me desencontrando, né? Quem é essa pessoa no espelho, e depois nasce ali um estranho, nasce um bebê que eu amo mais, principalmente quando é o primeiro filho, né? Eu amo e é um outro amor, um amor que eu tô conhecendo naquele momento, ou ainda não amo, né? Porque não necessariamente você fez essa construção na gestação. Enfim, então nasce um coração, né? Nasce um estômago. E eu costumo brincar com os pais, né? Fazer essa inversão, que do campo da nossa fantasia, ali no nosso imaginário, primeiro que já amaríamos na notícia, aí você vai vendo que não é bem assim. E esse coração, né? Em como a gente associa, faz esse simbólico amor, coração. Então parece que esse bebê é o meu coração. Quando, na verdade, aí vem o susto, o encontro e o desencontro, nasce um outro estômago. Os filhos aí são como estômago, como costumo brincar, com os pais. Por quê? Porque tem o que é do bebê, tem aquela fome do bebê, né? Tem aquele choro do bebê, o incômodo do bebê. Ele provoca. E você tenta encontrar, né, uma resposta, tenta corresponder à demanda e desencontra. É por isso que eu falo que a gente fantasia que é um encontro, pegar aquele bebê, né, aquela cena linda. Hoje em dia colocam direto no peito da mãe, antes de levar para os próximos cuidados, né? Há uma sensibilidade, há uma conscientização em alguns lugares, de novo, né? Nessa nossa bolha. E é óbvio, é muito bacana, muito bonito, mas a fantasia naquele momento é que está tendo um encontro e que vai parar no encontro. E quando na verdade vem um encontro e daqui a pouco vai acontecer o desencontro. Cadê a Paola? Foi, ela falou, cadê? Eu vou pra casa da minha tia. Falei, fazer o quê? Peraí. Ela falou, poxa, eu tenho um Ô, compromisso com a minha tia hoje, com a Breno, camisa e a calça seu vermelha. microfone abriu, a gente não está Agora conseguindo já fica ouvir. calçado, você fica calçado agora. Aí eu falei com ele, deixa pra eu chegar, aí eu venho com ela. Jurema, Isso, traga, bichinha. Esse vai ser o último, porque eu não vou não, quinta-feira não. Vou estar cansada. Eu vou estar com dor de cabeça. Jurema. Oxe, mas Ô, Jurema, seu microfone tá aberto. Ninguém tá ouvindo. E a gente está aqui sem essa autorização, esse movimento, tá? Depois a gente fuça mais. Oi, Eugênio, aproveitando, bom dia. Bom, então, nesse imaginário, né? Esse estômago que eu tô segurando aqui, ele tem uma fome. Ah, ele recebe aquilo que também do meu imaginário eu
acho que correspondi, né? O leite, o colo, e daqui a pouco ele está com fome de novo. E nesse crescimento, nesse desenvolvimento psíquico, é uma equalização, porque eu não posso dar, né? Tem um quanto que essa mãe tem que parar, e eu também não posso deixar esse bebê sem dar, né? Então eu não privo ele disso. É uma conta que não tem como fantasiar um só encontro. É um encontro e um desencontro o tempo inteiro. Ah, ali na fase, a gente vai falar também desse percurso, e vocês vão perceber como esse estômago ele segue nesse desenvolvimento todo, né? Então, como a gente colocou, por mais que lemos, nos desdobramos, é da vivência, né? Não é só desse conhecimento. É óbvio que a troca ajuda, né? O conversar, o trocar, essa análise infantil não tem como atender. Eu acho que a Vanessa também está com o microfone aberto. Não tem como atender crianças sem se deparar com este atemporal dos pais, com a criança dos pais. Então, eles chegam aqui para fazer essa troca também muito nesse atemporal. Então, atender crianças não é atender os pais, de forma alguma, né? Por várias vezes você vê que em supervisão os psicanalistas talvez perdem um quanto dessa linha em nome, né, dessa troca que temos no atendimento infantil. Um, de alguma forma, né, a gente sabe da importância ali do desejo e uma das primeiras perguntas, ou nem precisa da pergunta, os pais chegam nos consultórios já falando, já contando olha, foi desejado, tá? Como se dissesse assim, tá dando isso de errado, mas eu não sei por quê, porque tem desejo, teve desejo. Então por que que tá dando errado? Não? Como se o desejo realmente resolvesse todas as coisas, ou vamos colocar aspas, né? Porque de que desejo que a gente está falando, né? É óbvio que tem aí também uma divisão, mas os pais estão falando desse desejo mais consciente e eles se angustiam quando falam, ai, talvez, porque foi essa gestação, engravidou sem querer, talvez em nome disso está dando esse problema. Então, você percebe que esse fantasma do filho desejado, não desejado, é muito marcado, como se esse desejo não pudesse ser revisto. É como se você não pudesse entender ali de alguma forma aquela história e fazer um reelaborar daquilo. Não fosse impossível dar um outro lugar. Bom, então esse é um comecinho ali que a gente recebe, um comecinho de atendimento infantil, um comecinho da parentalidade, mas tem todo um percurso nessa faculdade de 50 semestres, né? Vou falar um pouquinho de uma certa sequência de tempo, mesmo esse tempo agora mais cronológico, para ver essa idade, o que esses pais estão enfrentando naquela fase, e depois a gente desdobra um pouquinho para falar, imagina a angústia desse tempo, né? Então, o nosso objetivo é entender os pais do imagina a angústia. Porque outro ponto importante, para quem quer atender criança, quem já atende, a famosa contratransferência com os pais, né? Que sim, é verdade, há um boicote muitas vezes, há um conluio que eles tentam, há um ataque. Bom, tantas coisas acontecem ali e os analistas ficam, né, naquela briga para não contratransferir. Mas se a gente pegar, né, com a dor, né, acompanhar ali como é difícil, como realmente os desafios vão sendo somados, acho que fica mais fácil atender essa criança
e ter os pais ali, né, junto com essa criança na transferência. Então, falamos ali do primeiro semestre, dessa gestação, desse puerpério. Os pais, eles, eles até acompanham o puerpério de um amigo, né, de um outro, mas lembra que é do viver, não é do conhecer, né, não é daquilo que eu pude assistir. Não imagina o cansaço psíquico. Eles sabem do cansaço daquele puerpério do corpo. Então, leram muito. Ah, não dormem, acorda de 3 em 3 horas, o bebê quando tem cólica, esse começo caótico. Mas é só vivendo que eles vão ter noção o que é esse psiquismo, né, dos pais, principalmente da mãe, né? É um tempo ali onde a mãe se sente cansada em nome de tudo que ela vai corresponder àquele estômago, né? Esse alimento psíquico que ela dá para aquele estômago. Então, é um cansaço doído mesmo, um cansaço intenso ali. Então, caminha ali no puerpério da renúncia, homens, mulheres, e agora parece que esse homem, essa mulher, somente a mulher, tem que me esperar, né? Então ela fica aqui do ladinho, né? A Renata fica aqui do ladinho, espera um pouco Renata, espera um pouco esse feminino, eu já volto, que agora parece que eu vou ser mãe. E eu tenho esta função, e eu tenho este cansaço que eu não conhecia, eu tenho este amor que eu também não conhecia, e também tenho essa raiva que eu não conhecia, essa ambiguidade que eu não conhecia. Bom, e aí, óbvio que cada um no seu singular. Tem a marca ali de um parto, por mais que possa ter sido muito tranquilo aquele parto, é algo também, né? O novo não conhecia e tem uma marca, né? Tem algo ali que vai atravessar o encontro e o desencontro, né? Daquela dupla e depois um pouquinho mais para frente daquele trio. Vamos correr um pouquinho, né? Senão o nosso tempo vai se esgotar. Vem um pouquinho depois. As fofuras, é óbvio que isso tudo se organiza, senão seria enlouquecedor. Vem o tempo gostosinho, né? O bebê já tá dormindo, já tá lá no quarto dele. Eu tô aproveitando, eu tô agarrando, estou abraçando. É uma delícia. Mal chegou essa delícia, entra a famosa fase do reizinho, né? Que não basta testar, agora ele vai me desafiar, né? Porque com um ano e meio, já vai testando, já vai com aquele dedinho e olha, né, para a cara do pai, da mãe, e fala, bom, posso, não posso. Na fase do reizinho, isso é muito mais intensificado, né? Ele vai te atacar de volta, ele vai construindo como que ele faz para atacar, porque ele está brigando ali com a proposta da castração. Tem uma briga, e aí vem as birras, os pais ficam, olha, eu nem descansei direito, ficou bom um tempinho, agora eu já não sei o que fazer de novo. Lembra do encontro e desencontro? Já de novo, já não sei o que fazer. Vira o semestre da faculdade desses pais, já se deparam com a arte de fazer amigos. Eles sabem que eles precisam ensinar aos seus filhos, né, essa arte de fazer amigos, a ponderação narcísica entre em jogo, né, o que que você vai investir em você e o que que você vai ter que renunciar em nome dos coleguinhas ali na escola, entra a importância da escola para a criança em nome disso, inclusive. E é uma arte, porque boa parte dos pais, eles não souberam fazer amigos. E agora eu me deparo com. Eu preciso ensinar. Como que eu faço isso? Eu não sei ensinar. Mas eles vão tentando, vão dando o melhor deles ali. Vira o semestre, mal ensinei isso, né? Vira o semestre, tem uma briga ali de um singular com um grupal.
Eu preciso já começar a mostrar para o meu filho: esse é você, qual é o seu jeito, o que você quer, do que você gosta. Né? Você gosta de futebol ou de balé? Não tem que fazer porque o seu melhor amigo está fazendo, mas ao mesmo tempo você tem um grupal aqui, e a hora que a professora está ensinando na lousa, né, uma atividade, todos têm que ficar quieto, você pertence a esse todo. Então, outro desafio, né, que os pais do encontro e desencontro. E costurando, eu não sei a voracidade daquele estômago. Eu não sei nunca se eu estou dando muito alimento, pouco alimento, se ele está me pedindo e esse nutriente não está sendo necessário, é só por voracidade, viu? Como não é só um coração que nasce ali, é muito mais um estômago do que um coração. Ufa, né? Entra uma sexualidade, entra ali o comecinho do ativo, né? Entra no sentido do ativo, ela sempre esteve. Agora, esses pais vão ter que dar conta de falar disso. E quando a gente fala do contemporâneo, a gente imagina que tá tudo tranquilo falar disso, né? É, mas não está. Os pais ainda se angustiam, ainda se questionam do como é que eu respondo, quanto que eu respondo, né? E assim vamos, é, nesse encontro e desencontro. Essa sexualidade, né, depois desse momento onde ela vai ter nome, né, existir no sentido, agora recebe um nome, o meu lugar no mundo, dizer de si. E agora não basta só minha escolha, sem me individualizar e ser grupal. Agora eu preciso também dizer. É a hora que esse filho precisa começar a ter mais voz. E a vergonha que atrapalhava agora precisa ser trabalhada. Essa voz precisa aparecer. E de novo, como que os pais fazem isso? Não sei se souberam para aplicação da vida deles. Imagina aí, agora ter que ensinar lugar no mundo. Né? Quantos e quantos pacientes, né, adultos, falam: olha, eu não sei ainda qual é o meu lugar no mundo. Pensa o desafio do ensinar. Bora lá? Mal acabou essa fase, a gente agora deve estar o quê? Oitavo módulo dessa faculdade, eu preciso explicar para esse filho o nó do amor e da justiça. Fácil assim, tranquilo assim, né? E eu tenho uma briga intensa com esse amor e justiça, porque se tem um tempo que agora os pais têm que se retirar, já foi uma briga narcísica de todo esse percurso. Né? Que filho, o filho ideal, eu preciso fazer essa quebra, eu preciso mudar ali o meu imaginário, ele não corresponde, né, com o que eu fantasiei, já foi uma briga a respeitar tudo isso, agora ele vem para cima de mim, né? Agora ele vem me questionar disso que eu preciso ensinar, amor e justiça. E aí soma, né? Soma a angústia daqueles pais do já foi difícil encontro, desencontro, para não se sentir o culposo desse dar. Imagina agora, ele vai me questionar. O que que você fez desse amor e dessa justiça? Lembra o comecinho, né? Que a gente se assusta, não é só amor, tem raiva também. Agora, lembra da briga do coloque vós, seu lugar no mundo? Agora, esse filho aprendeu um monte de coisa, ele senta na sua frente e fala: vamos falar deste nó, né, de amor e justiça? Nada fácil, né? Lembrando, nosso objetivo aqui é construir bastante empatia com com ser pai e mãe, com essas funções.
para essa escuta clínica, né? Bom, fizemos nesse percurso todo. Agora, lembra a responsabilidade do arrumar a cama, né? Juntar os brinquedos? Essa responsabilidade chega um tempo de uma atuação muito maior. Ele tem que ser responsável por ele. Lógico que o começo disso tudo ainda não é, mas ele tem que entender, né, que esses pais um dia não estarão. Tudo que na infância, ali, esse medo que a criança vai ter de perder os pais, já numa adolescência, caminhando rumo à juventude, isso tem que ser sabido. Um dia não terei meus pais. Não tem que ser sabido só pelos filhos, né? Tem que ser sabido aí também pelos pais. Porque nesse encontro e desencontro tem algo que eu fui construindo de uma demora, né? Eu me afasto, fico numa distância maior, fico mais tempo longe, diferente do, do quando bebê, né? Você se afasta pouquinho e a distância é curtinha, então isso vai se amplificando, o tempo vai mudando, né? E um dia a morte, essa grande castração e última aí, né, da nossa pulsão de morte, nosso último gozo, tem que ser sabido. Esse filho tem que olhar para o mundo, se ver. Não a palavra não é pronto, né? Porque do mesmo jeito que estes pais não estavam prontos para ter este filho, isso não existe, né? É um se aprontar agora a vez dos filhos, ou iniciar aqui um percurso de me preparar para não ter vocês. E todo o caminho que esses pais fizeram foi para chegar nesse momento. Falar, agora o meu filho está no início deste pronto, para não precisar mais de mim. Olha que beleza. Acho que é um caminhão político. Espero que não atrapalhe tanto. Junto com essa responsabilidade, junto com este tempo de elaboração, esse filho também tem que sustentar as pressões rumo a uma independência, né? Então essa responsabilidade caminha para a sustentação e vai rumo à independência, diria aí o Winnicott. Gente, não sei vocês, mas só de passando um pouquinho no tempo, você fala, não é fácil. Não é à toa que esses pais chegam nos nossos espaços muito angustiados, muito perdidos, culposos, né? Principalmente de mãe, sobrenome de mãe é culpa, né? Como fica nessa briga do que eu fiz de errado, porque também é muito difícil entender que aquele estômago tem a pulsão que é dele, a escolha que é dele, o que ele fez com o que fizeram dele, né? O que ele aproveitou, jogou fora, ou distorceu de toda essa proposta que acabamos de narrar aqui. O amar, trabalhar e desejar é a sensação do concluir essa faculdade. Talvez ali até a pós-graduação, né? Não sei se a hora que a gente olha esse filho nesse tempo, a gente já não está livre docente mesmo, né? Bom, e é óbvio que toda essa briga, todo esse encontro e desencontro demandou dos pais uma briga narcísica muito grande. Este filho não sou eu. A sensação que nasceu um estômago e um coração, neste tempo todo, já não é mais, né? Um estômago e um coração, ele é um sujeito
completo e um sujeito que não sou eu. E eu que me vire, né? Responsabilidade dos pais, eu que me vire com as minhas brigas, com as minhas frustrações, com o meu campo narcísico. Acho super justo os filhos labutarem por aí. Acho interessante a gente localizar, agora mais pro finalzinho, ah, uma divisão que ainda temos por talvez uma divisão social, uma divisão de esse lugar no mundo mesmo. Ainda tem essa criança burguesa, vamos dizer assim, que esses pais chegam aqui e têm uma lista de angústia, de uma dedicação, de um culposo, de um perdido, de um excesso. Parece que o tempo inteiro ali naquela análise a gente vai falando de um excesso. Mas isso não representa a maioria, tá? Ainda a maioria, principalmente quando eu vou pensando nas supervisões, supervisionando os meus que vão atendendo um público mais carente, tem uma falta ali. O que a gente vai desdobrando fica muito mais às voltas da falta. Tá? Acho importante a gente falar, né, dessa movimentação que o psicanalista tem que olhar ali para essa sociedade. Tá? Não é sempre que, que temos essa mesma problemática, né, de um excesso ou só da falta. Acho que são lugares importantes de olhar. Ainda tem uma divisão ali também entre a falta e o excesso de uma cegueira dos pais, uma cegueira narcísica, né? Ficam míopes ali por uma problemática narcísica do não querem ver, não querem olhar ali porque estão misturados demais, aquele filho ainda está muito produto, né, do meu imaginário, enfim, com talvez uma cegueira de um bruto, né? Apenas de uma repetição do que os pais fizeram comigo, eu estou só reproduzindo, né? Estou replicando sem muitos questionamentos. Também essa cegueira dá para a gente dividir um pouco, abrindo essa janelinha aqui. Bom, o psicanalista, enquanto sabe, né, de toda essa demanda, convive com toda essa demanda, e cada hora chega um paciente, né? Ora uma mãe e bebê, ora um pai com uma criança de 2 anos, daqui a pouco um paciente de 6, de 10, de 12, de 14, enfim. E vamos convivendo com essas demandas que acabamos de narrar. Temos também que lidar com o medo dos pais. Vou colocar a palavra medo para aproximar, o objetivo hoje mais troca aí do que aprofundar em teoria, colocar o medo que as cartas sejam lidas. Porque enquanto tudo isso acontece, esse psiquismo dos pais vão entregando cartas para o psiquismo deste filho, cartas que muitas vezes não são palavras ainda, são desenhos, e a criança vai tentando entender, daqui a pouco se constrói em algumas palavras, e a criança vai tentando entender essas palavras, até que algumas histórias completas. Porque da boca dos pais, eles não quiseram falar tudo, eles não deram conta de contar tudo, mas essas cartas psíquicas são inevitáveis, elas são entregues.
né? Elas estão ali nesse encontro e desencontro. Então, parece que toda vez deste encontro entrega-se uma carta, né? No desencontro, esse filho vai ler. E com certeza essas cartas, esses pais têm suas histórias. Lembra? Antes de sermos pais, somos homens e mulheres com as nossas histórias e tem o nosso atemporal, quer dizer, tem a nossa criança ali também. Então, vai articulando esse atemporal e esse filho agora vai tentando ler essas cartas. Pensa o medo que dá, né? Porque vem para uma análise em nome de um sintoma, normalmente denunciado pela escola ali no infantil. Então, vem para análise, mas quer tratar só o sintoma, né? Quer fazer aquele recorte. Isso quando os pais não fazem o pedido do quero que arrume só isso aqui. E tem que arrumar, né? Do meu jeito, o meu pedido, né? Tem aí pela questão narcísica, como falamos. Mas não só o narcisismo, que aos poucos os pais vão entendendo que ali temos que ter um sujeito que deseje, não fique à sombra desses pais, essas crianças vêm contar para gente dessas cartas e perguntam para gente. Só que, óbvio, né? Elas não perguntam, assim como não contaram para elas, elas vão abrindo as cartas com os brinquedos no set. Então, pega o senhor Bocão, vai fazer de massinha os dentes, vai procurar as cáries e vai me questionar, falar: ah, o senhor Bocão tem tanto que acontece que o dente dele apodrece toda hora. Então, é isso é assim que a criança vai conversar com a gente, que aquele inconsciente vai conversar com a gente. Semana passada tivemos uma aula aqui que a gente pegou os materiais, né, os brinquedos do setting, para ir falando um pouquinho que cada brinquedo um dia já foi de ferramenta para aquele inconsciente poder abrir aquelas cartas e perguntar ali para o analista. Sabemos que um dos alimentos necessários para aquele psiquismo, que agora não é só um estômago nem um coração, né? Eu tenho um sujeito. ah, um- Boa parte dos alimentos desse psiquismo é a verdade. Não foi só o afeto, não foi só a castração, não foi só os contornos, não foi só o espaço dado aos poucos, mas também a verdade. Gente, isso não é nada fácil. Esses enigmas que não foram respondidos nem na análise pessoal dos pais ainda. E vem um filho e vai lá e faz a pergunta. Isso não é nada fácil. Então, acho que antes a gente ficar bravo, né, contra transferir ali com aqueles pais do tiraram da análise, né? Supervisionando, acho que o que mais ficam bravos é do Renata, você não vai acreditar. Sabe aquele caso assim, assim, assim da última supervisão? Os pais tiraram, né? A gente fala, pô, o insuportável. Assim como na análise do adulto, esse não dito que estava para ser dito, essa verdade que estava ali para ser respondida. De alguma forma, os pais entenderam que não era o tempo. Óbvio que naquele primeiro momento não responde, não consola o coração do psicanalista, fala, não, mas a criança precisava, ela estava angustiada, aquele sintoma estava ali sendo revisto. Isso. Por isso que atender criança é atender família. Ou melhor, de pôr a palavra atender, né? Porque senão parece que a gente atende os dois. Então, atender criança é escutar família.
É, E não é fácil. Acho que queria terminar um pouquinho com a palavra não é fácil, principalmente para na cadeira de supervisora, né? Quando também não é fácil pro psicanalista. Parece que não é fácil para ninguém, né? Não é fácil ser criança, não é fácil ali a parentalidade, não é fácil também ser o psicanalista de atendimento infantil. Não é nada fácil, mas super possível, né? Não vamos olha, ia terminar com a palavra não é fácil, não vamos melhorar isso, não vamos terminar com a palavra do, mas é possível, né? A gente agarra ali no tripé e entende que é super possível com, com o nosso tripé. É isso. Queria agora dar um espaço para vocês, né? E trocar um pouquinho. Obrigada. Ninguém? Ou todo mundo está respirando ainda, ou só tem um grupo de acanhados? Pessoal, pode perguntar à vontade. Nossa live é para isso, para que vocês tirem suas dúvidas. Estejam à vontade de fazer perguntas, que a Renata está aí pronta para responder e clarear as dúvidas de vocês. Ó, tem uma pergunta. Uhum. Pode ir. Bom dia, doutora. E quando você tem trigêmeos e parece que ninguém está preparado para te ajudar? É, acho que aí é a questão da rede de apoio, né? Acho que essa é uma pura verdade. Ninguém está preparado mesmo. Do mesmo jeito que os pais não estavam, a rede também não. Sabe o que a gente falou, as cartas, né? Pensa que os avós, tios, madrinhas, enfim, essa rede, esse bebê, claro que de um quanto muito menor, essas crianças, esses bebês, eles também vão cutucar o abre a sua carta aí, né? Tem essa briga de alguns inconscientes em nome disso também. Então, talvez conversar um pouquinho sobre isso ajude, né? Falar, olha, vamos falar um pouquinho sobre as nossas funções, a nossa troca aqui, verbalizar o que eu estou precisando. Tem uma parte que é muito comum de um certo receio de invadir muito, né, e ao mesmo tempo segurando para não invadir, se retiram demais. Parece que esse encontro-desencontro acontece com todo o campo familiar. Talvez conversar sobre isso, né? Narrar um pouco, a hora que me sinto invadida e a hora que me sinto sozinha, quem sabe? E tem hora que, infelizmente, a mãe não tem a rede mesmo. Ela não tem. Entra numa angústia, no caso, triplicada, né, pelo não ter. Aí vou pegar a palavrinha do final, mas é possível. Próxima pergunta. Eu não vou perguntar, Rê, mas. Desculpa, Renata, falando Rê, né? Ei, por favor, Vou chamar de Rê. por favor. É mais um comentário mesmo, né? Porque, assim, para nós pais entendermos, né, que nós não somos super-heróis, né, e realmente, assim, irmos atrás de um processo analítico, romper essa barreira, né, que a própria sociedade te obriga a ser perfeito, né, a saber de todas aquelas obrigações, esse é o desafio,
né? De você romper exatamente essa barreira e entender que, tá, eu sou pai, eu sou mãe, mas eu não sou um super-herói, né? Existe muita coisa ali que eu preciso realmente da ajuda de um profissional. E isso mesmo você estando, de repente, bem informado sobre uma teoria, bem informado sobre psicologia infantil, né? Porque se você for pai e mãe a partir de um manual, você enlouquece, né? Você literalmente enlouquece. E o Winnicott, ele traz essa questão bem inicial, né, no desenvolvimento emocional primitivo do bebê, em que a mãe tem tanta função ali para poder executar, para poder sustentar, que se ela não tiver um pai, se ela não tiver um marido que a ajude a ser mãe de verdade, toda aquela sustentação proposta pela teoria vai por água abaixo, né? E isso não depende só de um, depende às vezes de dois, né? Para que realmente aquela pessoa, aquela mãe, consiga desenvolver esse papel, né? De realmente mãe suficientemente boa, né? Para esse filho, né? Então, assim, é essa reflexão que eu quis trazer, né? Que a própria teoria mesmo winnicottiana, ela não descarta essa intuição dos próprios pais, da própria mãe em ser mãe, porém tem muita coisa ali que foge do escopo dela, né? E assim, ela entender, né, recuar e entender que ela não é uma super-heroína é saudável para ela e para a criança, principalmente nesses momentos aí de separação, em que a criança começa a engatinhar, começa a ir para um canto, a mãe começa a tomar a vida dela, a rotina normal, né? Mas só que até onde isso pode acontecer de forma realmente saudável, né? Sendo que a mãe ela se afastou, mas ela continua dando atenção para essa criança. Uhum. E essa criança não está sentindo que ela está sendo agredida por essa mãe. Sim. Essa briga narcísica, né, Eugênio? Ela é basal para iniciar Uhum, a nossa análise pessoal, depois essa análise do filho, né? sim. Sensação de dar a cara a tapa, de ter que deixar essa capa do super-herói na gaveta. A mãe, os pais, de forma geral, conseguir chegar no consultório para contar de raiva, isso é muito raro. Infelizmente, primeiro que é muito novo, como tudo, né? Esse pêndulo da própria proposta cultural. Então, tem lá um tempo onde não se importavam com este bebê, realmente estava muito distante de um olhar mais refinado. Depois vem um outro tempo onde o certo, a cobrança era não tirar os olhos, aí entra esse impossível, né? Para agora, muito delicadamente, as mães entenderem a proposta do Winnicott, né? Porque poucas mães vão pegar essas palavras, né? Mas é isso, pegar o Winnicott e falar, olha, eu posso não saber, eu posso ter a raiva, né? Esse campo narcísico. Do eu posso falhar. Eu não posso falhar muito, né? Ser suficientemente bom de Winnicott é isso. Preciso me responsabilizar, então isso também não dá para tirar da frente. Mas eu preciso errar também. Eu preciso ter essa ambiguidade. Isso é bem raro, Eugênio, nos espaços. Mas essa posição winnicottiana, ela é fantástica e é isso mesmo, né? Uma mãe suportada para que ela possa suportar um bebê. É isso aí. Tem mais duas no chat. Matheus Santana, bom dia. Como você visualiza hoje em dia nas escolas a necessidade de protagonismo de adolescentes nas escolas? Haja vista que é uma fase de ambivalência. Tá, legal. Bom, acho que a adolescência, com certeza ficaríamos mais um encontro para trocar um pouquinho aqui. Lembra do pedacinho do construir um sujeito, ele ter uma voz, né? Acho que é disso que você está falando, esse protagonismo, dele poder dizer e como falar que ele vai se comunicar, que ele vai dizer e até se defender sem atacar.
Não sei se ali na sua pergunta tinha essa ambiguidade estava passando por aí, né? Como que eu tenho, como eu articulo isso, como eu aprendo isso, como eu faço isso no mundo lá fora? Olha, as escolas tentam, mas por N motivos elas estão muito distantes de um sucesso frente a essa necessidade, frente a projetos que realmente aproximaria esse adolescente, até pedagogicamente falando, né? Como a escola ainda está distante do, não é para decorar, é para entender, né? Não é para só replicar sem questionar as propostas pedagógicas costuradas de alguma forma com um ser pensante ético, moral, que ainda temos, né? Ainda temos um racismo dentro da escola, ainda temos N preconceitos dentro da escola, homofobia, enfim, bullying, né, gente? Bullying ainda é um problema escolar, quer dizer, essas coisas se costuram, se encontram, então ainda está bem distante de um bom. O ideal a gente sabe que, não, fica utópico, mas está bem distante de um bom. Não sei se a sua pergunta estava articulando por aí. Espero ter contribuído. Vanessa Silva. Os primeiros contatos e vínculos são primordiais para o desenvolvimento. Tudo necessita de um bom contato. O protagonismo de uma criança, acho que entra a partir da liberdade e o quão disponível você esteve para a participação desse desenvolvimento. Presença é fundamental. Você teria que dar um suporte a pais negligentes. Como iniciar essa correção? Muito bacana a sua pergunta, que aí vem, né, do excesso ou da falta, né, que eu troquei um pouquinho. Não vejo outro caminho, Van, sem olhar para as crianças dos pais, porque foram negligenciados de alguma forma. Então, aquela ferida, o dar sem ter recebido, né, o que é o amor, não é? Então, eu vou dar sem ter, eu acho que é um caminho possível. Óbvio que muito doloroso, se eu pensar clinicamente aqui, acho que poucos suportam, né? Mas possível. Também teria alguns casos que vão aparecendo e fala, olha, deu certo. Antes de entrar na responsabilização, a gente pegou aqui uma dor, a dor dos pais, o luto. A minha criança não teve, não recebeu. E agora, o que que eu vou fazer com essa história? Essa história continua ou não? São as cartas. Graziela Freitas. Quando devemos procurar terapia para os filhos, quais sinais devemos observar para essa decisão? E sobre a relação entre irmãos, qual o papel da parentalidade para a psicanálise? É, eu acho que quando a gente, de alguma forma, já está se questionando disso, né? Do análise ou não, é o momento ou não para essa criança ou não, já é bacana fazer uma troca, né? Vamos trocar, né? Procura um psicanalista, faz uma troca, fala um pouco, até porque na fala você vai ter essa resposta. E aí? Né? Começamos uma análise aqui ou não? Achou prudente? Quando a gente não sabe, né, entre a falta e o excesso, acho que quando a gente não sabe, a gente puxa um pouquinho para o excesso. É, parece que erramos menos aqui nessa tentativa. Dos irmãos, olha, a psicanálise sim, não sei se você se atende, é só paciente, sim, a psicanálise tem muitas coisas para dizer desse membro da família, desse irmão. Não é fácil, né? Não é fácil ter um irmão, não é fácil ser um irmão. Muitas vezes, até teoricamente, em supervisões, eu acho que esquecem um pouquinho, deveriam lembrar mais, né? Ele pertence à narrativa edípica,
As angústias ele pertence às angústias, então ele é personagem de, sabe, todo aquele processo que eu fui caminhando aqui com vocês. Temos um irmão ali, ou não, mas a pergunta aqui localiza no sim, tem um irmão ou dois. Tem suas diferenças, de que lugar que eu estou falando, do filho mais velho com o filho mais novo. Enfim, e aí eu somaria as suas duas perguntas. Provavelmente dá para a gente sim falar nesse primeiro encontro com o psicanalista sobre o todo da família. E, e o irmão pertence a isso. A Diana Ferreira, ela fez um comentário. Sobre a questão da escola, na estadual, eu vou dar um exemplo que eu vi por ser professora. A escola segue um currículo na qual contribuiu com o mínimo para o desenvolvimento do adolescente para o mercado de trabalho. Quando os professores tentam algo que fuja do currículo, a Secretaria de Educação intervém, dando várias desculpas. Às vezes nem é pelo professor, mas pelo sistema de política pública da cidade, que provém o mínimo para o estudante. Porque o que sai fora da casinha é sempre visto como algo rebelde ou radical. Aí teve uma outra pessoa que fez um comentário, mas o nome tá como Samsung, eu não sei o nome. Comentou, e como é difícil não ter um irmão para dividir esses pais. É, sim. É aí uma. É aí, legal. É, antes, né, de psicanalista, sou educadora, então sei muito bem dessa realidade que você traz, super concordo, né? Temos, acho que aí sim dá para falar, né? Tentativas de super-herói, né? Vários professores que tentam ali colocar essa capa no dia a dia, de novo, né? É óbvio que não dá, assim como não dá para ser pai super-heróis, não vai dar para ser esse professor, mas eu sei que a gente tenta. Então, temos pessoas ali fantásticas, assim como também temos aqueles que eles não sabem o que estão fazendo ali naquela cadeira, né? O que é ser educador, acho que não, não quiseram saber, né? Tem com certeza um porquê, não é, de novo, né? Não é pela problemática de informação, e sim, muito distante de um bom, né? Que tá vivendo aí na pele, né? E uma. Sim, é muito difícil não ter irmãos. Acho que, de novo, entre ter e não ter, porque ter também é difícil, o não ter, se a gente pensar aqui em cima daquele filho, se lança uma mãe sem uma mãe, um pai, né, uma rede, e às vezes essa rede, tudo que na outra pergunta a gente estava falando do pode acontecer de uma mãe ter trigêmeos e não ter rede nenhuma. Às vezes acontece de a gente ter uma criança na família e uma rede enorme sufocando aquela criança de expectativa. Avós e tios e madrinhas, cada um desejando algo, cada um no imaginário ali fazendo um pedido de reparação para aquela criança, né? Seja o que eu não fui. Como se isso fosse possível. Então, mas não é uma escolha, né? Não sei se é tão simples assim dar ou não dar um irmão a um filho. Muitas vezes é um complicador maior do que fazer ter um segundo filho. Mas dá para a gente falar sobre o amigo irmão, né? Falar dessa construção, isso é possível. E o que eu estou dizendo de amigo irmão é daquele amigo irmão realmente de enterrar com você seus pais, sabe? De dividir mesmo ali o percurso. Isso é possível. Mas é verdade, é tão raro que parece que as pessoas nem falam disso, fica distante. Acho que daria para fazer um encontro só do formação de vínculo, o que é esse amigo irmão, né? Como a gente pode construir, enfim. Leandro, claro que pode fazer perguntas. Pessoal, vamos nos conter agora à última pergunta aí do Alejandro, porque senão nós vamos invadir muito o nosso tempo aqui. E vamos deixar a pergunta do Alejandro como última. Eu não sei, acho que tem alguma pergunta antes dele ainda para ser respondida, Né? mas vamos encerrar as perguntas, ok? Eu Olivan, agradeço. Oi. Olivan,
Como tem só mais uma pergunta, eu vou tentar ser sucinta na resposta e eu já passo a palavra para o Alejandro. Pode ser? Ok, ok, claro, claro, claro. O Matheus. Matheus Santana. Como poderia ser visto por um olhar psicanalítico irmãos que substituem o criar dos pais? Isso é, eles agem como os pais. Hum, a inversão, né, ali daquela função. Ah, solidão, acho que é a palavra que me vem à cabeça, né? Medo, né? Esse medo de desamparo, porque não é para acontecer essa inversão, né? Todos sofrem, e com certeza esse filho também. Acho que mais um tema, mais uma proposta. Alejandro? Oi, Renata, obrigado. Obrigado por compartilhar o seu trabalho. Você falou, eu peguei alguns conceitos e você falou em paz e cegueira, né? Entendo que não é o sistema tátil, que não conseguem enxergar, não conseguem ler aquilo que a escola, por exemplo, lê, né? Então, aí você falou em sintoma, tá? Então, eles vêm para consulta, por um lado, com uma demanda do sintoma, vamos dizer, vem para consultar sobre o sintoma, mas é difícil quando a demanda é de um outro, né? Então, parece que querem saber sobre o sintoma, mas não querem saber sobre o sintoma. E mais, eh, afirmo, quando é demanda do outro, o outro enxerga, o outro lê, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Aí, quando você fala do impossível, do difícil, e o abandono do tratamento, né? Agora, não temos muito tempo, eu vou articulei dois conceitos, a lista e a contemporaneidade. Eu queria saber o que se repete nessa lista de sintomas na contemporaneidade, se há algum sintoma que se repete, o que, né? Você recebe na consulta Uhum, seguido. É sim. isso. É isso. Tem algum sintoma de alguma forma no contemporâneo que predomina, né? Isso. Olha, sim, me vem à cabeça problemáticas de castração, Alejandro. O TOD, né? Vamos pôr o aspas aqui, ou TDAH, vamos pôr o aspas também, né? Então, entre a inibição e a fúria. Eu acho que esses lugares mais esquizoparanoide, né, para pegar um pouquinho de Klein, vem sendo aí uma demanda da contemporaneidade. Os pais chegam muito desesperados, e é isso mesmo, a escola denuncia esse sintoma, né? Porque em casa, de alguma forma, vão suportando, aplacando, não vão querer mexer nisso, né? Então, tem que abrir a carta. Mas esse descompasso, a criança tá só no videogame, então tá inibida, e a escola tá denunciando olha, tá improdutivo, ou aquele corpo inquieto, aquele corpo que está destruindo, né, e está afrontando, não aceita contorno nenhum. Enfim, na polaridade, o medo do não conseguirem amar, trabalhar e desejar ali para o mundo. Olivan, você encerra? Eu só queria agradecer ao pessoal que esteve presente nessa live de hoje, né? Lembrando que nós temos um calendário de lives até dezembro, cada live com um profissional diferente, falando sobre um tema diferente. Ah, Queria agradecer especialmente ao Alejandro Laprovita, que não sei se você sabe, ele está em Buenos Aires, nos prestigiando, né? O Alejandro é um psicanalista de Buenos Aires, que está nos prestigiando com a sua presença nessa live. Então, gostaria muito de agradecer ao Alejandro. O Alejandro também é membro do ILPC, faz parte do nosso grupo aqui, e por isso somos um instituto de psicanálise latino-americano, porque temos parceiros de outros lugares, e convido vocês para a nossa próxima live. Queria agradecer a Renata, com toda essa doçura que a Renata tem para explicar, para transmitir, né? É impossível não
se prender no jeito da Renata, né? A Renata nasceu para ser psicanalista e professora. Ela nasceu já predestinada, né? Se é que essa palavra cabe aqui nesse momento. Mas a Obrigada. Renata é isso aí, né? A Renata é sempre uma presença marcante, com temas marcantes, uma experiência vasta. Queria agradecer muito a Renata também e a todos vocês que fizeram perguntas, que participaram, convidando para a nossa próxima live, ok? Muito obrigado. É Nós isso vamos aí, encerrar. pessoal. Também queria agradecer a presença de todos. Obrigada, Alejandro, pela presença. Olivan, obrigada pelo convite. É sempre um prazer tentar aí aproximar a psicanálise das pessoas. Obrigada. Lembrando também, gente, a Renata é nossa coordenadora do ILPC, da formação em psicanálise no ABC, tá? A Renata é membro do ILPC e é coordenadora da formação da rede do ABC, tá bom? E Então, antes que eu quando se me falar de também, formação, é semana- falar com a Renata. é isso mesmo. Antes que eu me esqueça, semana que vem a gente tem o lançamento do livro, que aí eu participo com um capítulo. Sexta-feira, dia 4 no período da noite. Quem tiver interesse também, pode me chamar no pessoal, que eu mando todas as informações, ou a gente também lança nos grupos. Ok. Então, gente, muito obrigado. Encerramos por hoje. Agradecimentos a Raquel, que foi nossa anfitriã aí, que coordenou nosso trabalho aqui, né? Então, muito obrigado a vocês todos. Até mais, até a próxima. Até!